Amém, glória a Deus, aleluias. Palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: Moisés disse ao povo: Então continuamos a viagem pelo deserto na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. Então o Senhor me disse: Já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão na direção do norte. Amém. Aleluias. Às vezes parece que o deserto é inacabável. Andar no deserto nos deixa cansado, nos deixa esgotado, mas a ordem do Senhor para aquele povo foi: continue andando no deserto. E após passar quase 40 anos no deserto, uma jornada difícil, uma jornada de aprendizados, uma jornada de reconstrução, o povo se aproxima da terra prometida. Moisés então ele reúne todo o povo e ali ele faz uma espécie de recapitulação de tudo que aquela nação tinha vivido no meio do deserto. Deus ele traz à memória do seu povo que mesmo no meio do deserto, mesmo passando provas terríveis, um período muito difícil, o projeto que Deus tinha colocado ainda continuava de pé. Então Deus ele começa a falar para aquele povo: olha, já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo, mas agora eu vou dar a vocês uma direção. Vocês vão seguir em direção ao norte. E por mais que a gente às vezes se sinta que estamos sem rumo, que estamos sem direção, Deus ele sempre nos entrega um caminho que temos que seguir. Porque quando a gente passa por períodos no deserto, a sensação que a gente tem é exatamente essa. Uma sensação de a gente estar sem um rumo, né? Porque Deus ele sabia o que aquelas pessoas estavam sentindo. Porque no deserto a gente fica cansado, no deserto a gente perde a esperança, no deserto a gente desanima, no deserto a gente fica atordoado, no deserto a gente fica paralisado, no deserto a gente fica com medo. Porque por mais que o sentimento de que nada irá acontecer no nosso deserto tem nos levado a pensar que não vamos mais sair do lugar, é aí que Deus entra na nossa história. É aí que Deus aparece no nosso deserto e nos dá uma nova direção. Quando parecemos que estamos andando sem rumo, quando parecemos que estamos sem direção, é a hora que Deus ele entra e nos dá um novo norte. E quantas pessoas nesse momento estão se sentindo perdidas? Quantas pessoas já não aguentam mais andar em um deserto e não conseguir enxergar uma direção? Quantas pessoas estão paralisadas porque não conseguem enxergar o caminho, mas então é aí que Deus ele entra na nossa história, é aí que Deus entra na nossa vida, é aí que Deus entra no nosso deserto e nos mostra um novo caminho. Porque Deus ele sempre vai nos dar um novo caminho. Deus ele sempre vai nos dar uma nova direção. Deus sempre vai nos dar um novo amanhã. Deus ele sempre prepara uma nova rota. Porque quem vive um projeto jamais fica parado. Porque quando Deus ele entra no nosso caminho, o deserto que a gente vive ele vai ficando para trás e uma terra nova vai se aparecendo no nosso caminho. E tá lá o povo. E o povo então começa a marchar em direção a Edom.
Edom era a terra que Deus tinha dado aos descendentes de Esaú. E Deus ele já deixa bem claro, olha, vocês não vão plantar em Edom, vocês não vão construir. Aqui eu não darei nada para vocês, porque essa terra já tem dono. Essa terra é dos Moabitas. Edom é somente um lugar de passagem. E Edom não é para vocês criarem raízes nesse lugar. Porque Deus ele sabia que quando o povo chegasse em Edom, eles iriam querer se instalar ali naquele lugar. Mas a promessa não era Edom. A promessa era Canaã. Só que o povo estava muito fragilizado, o povo estava cansado, porque era quase 40 anos caminhando naquele deserto. Que quando eles sentissem a terra de Edom, quando eles começassem a ver os campos, quando eles começassem a ver as cidades, quando eles começassem a ver as famílias vivendo naquele lugar, criando seus filhos, né, cuidando dos seus animais, a primeira coisa que o povo iria fazer era criar raízes naquele lugar. Porque o povo já estava esgotado do deserto. Já era quase 40 anos caminhando em um deserto que não tinha direção. E quando a gente está fragilizado, quando a gente está esgotado fisicamente, mentalmente, a gente se agarra na primeira oportunidade que aparece. Mas a promessa não era Edom, a promessa era Canaã. Por mais que Edom trazesse uma sensação de alívio, não era para parar de andar, não era para parar de caminhar, não era para parar de seguir aquilo que Deus tinha ordenado, porque Deus ele tinha um caminho, e o caminho era a terra prometida. E quantas pessoas têm chamado, quantas pessoas Deus ele tem chamado para habitar na terra prometida? Quantas pessoas têm passado por desertos profundos? Pessoas que têm apanhado todos os dias, pessoas que têm vivido sofrimentos, perdas, abandonos. E quando de repente ela passa por Edom, ela sente um alívio, as coisas melhoram um pouco, então ela se estaciona naquele lugar, se estaciona naquela situação. Porque ela não tem mais coragem de continuar caminhando no deserto. Porque ela já está há muito tempo caminhando. E então ela fica vivendo o sonho de alguém porque ela tem medo de se frustrar novamente, porque deserto é lugar de frustração. E então pessoas que ficam presas a relacionamentos tóxicos porque não tem mais coragem de viver uma nova história. Pessoas que ficam anos trabalhando em um lugar infeliz porque não tem mais a coragem de apostar no próprio projeto. Porque para caminhar no deserto é necessário coragem. Pessoas que têm um chamado, mas não fazem mais nada para Deus porque se decepcionaram no deserto. Pessoas que deixaram de acreditar nos seus próprios sonhos porque bateram de frente com as frustrações. Mas a palavra do nosso Deus é: continue caminhando no deserto. Continue caminhando. Porque você não pode parar por conta das dores. Se você não parar por conta das decepções. Se você não parar por conta dos fracassos. Se você não parar por conta deste deserto. Se você continuar firme no seu alvo, que é a promessa de Deus, um milagre extraordinário vai acontecer na sua vida. E lá vai o povo. E o povo continua caminhando, porque a ordem de Deus é: continua caminhando no deserto. E lá vai o povo, atravessa Edom, vai passando pelas cidades vizinhas em direção a Moabe. E ali no caminho Deus começa a falar com aquele povo. Deus traz a história do povo moabita, que eram os descendentes de Ló.
E Deus começa a falar que aquele povo só conquistou aquela terra pela permissão do próprio Deus. Porque antes dos moabitas chegarem em Moabe, ali habitavam gigantes. E os moabitas precisaram expulsar e matar aqueles gigantes para ficar com a terra que Deus tinha prometido para eles. Era uma espécie de preparação para o povo de Israel, porque eles já estavam se aproximando da terra prometida. E só se pode, meu irmão, conquistar a terra prometida se a gente derrotar os gigantes que já habitam nela. Terra prometida nunca vai estar vazia. Terra prometida nunca vai estar sem ninguém. Para se conquistar a promessa de Deus, a promessa que Deus colocou para nós, é necessário a gente derrotar o gigante que já está lá. E pessoas que querem viver a promessa de Deus, elas precisam entender uma coisa. No caminho da promessa, não é o gigante que vem até nós, é nós que vamos até o gigante. 40 anos no deserto, o povo já cansado, o povo esgotado, o povo abatido, o povo fraco, o povo despreparado, porque o deserto machuca, o deserto nos consome, o deserto nos enfraquece. Mas a batalha com o gigante, ela sempre será no fim do deserto. As lutas com os nossos gigantes sempre será no nosso pior momento. As batalhas com os gigantes sempre será na hora que estivermos despreparados. Porque o gigante, ele é o muro que nos separa da promessa de Deus. E Deus só vai permitir a gente lutar com o gigante quando a gente chegar no nosso esgotamento. E quantas pessoas têm passado por provas terríveis? Mas será nesse esgotamento emocional, nesse esgotamento espiritual, nesse esgotamento físico que Deus ele vai te usar para derrubar o gigante. Será no meio dessa depressão aí que você vai matar esse gigante. Será no meio dessa crise que você vai matar o gigante. É no meio desse abandono que você vai matar o gigante. É no meio dessa prova que você vai matar o gigante. Porque quando você pensa que está fraco, então é forte que você está. E se você continuar somente caminhando em direção àquilo que Deus te prometeu, você chegará no Rio Jordão, atravessará do outro lado, e o gigante cairá por terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Só basta crer, meu irmão, na promessa que Deus te deu. Só basta continuar caminhando na direção do alvo. E mesmo cansado, mesmo fraco, mesmo abatido, o gigante será derrotado em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Esta é a palavra que Deus nos tem dado hoje. Continuar caminhando no meio do deserto. Continuar em direção da terra prometida. Continuar em direção do gigante. Não é para ter medo do gigante. Não é para desviar do gigante. A ordem de Deus é vai na direção do gigante. Porque se a gente continuar na direção, embaixo da ordem de Deus, mesmo cansado, mesmo fraco, mesmo abatidos, é nessa hora que Deus vai nos levantar e iremos derrotar o nosso gigante. Amém? Essa é a palavra que Deus tem colocado. E eu espero que ela tenha alcançado o seu coração. Se você puder, nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Basta você somente curtir, comentar, se inscreve no canal e já vai nos ajudar muito. Que o Senhor ele te abençoe e te guarde e que você consiga viver aquilo que Deus te prometeu.
Amém e amém.